Olá, aqui é Mauro Penaforte com mais uma Semente do Sucesso. Hoje eu quero te contar a história de Joanne. Joanne tinha perdido a mãe, a única parente que ela tinha. Ela estava ainda casada, mas ela tinha um marido abusivo que abusava dela e da filhinha dela. Ela entrou com uma ordem de restrição, se divorciou e ela não conseguia emprego, totalmente depressiva. Ela entrou com um pedido para receber a ajuda do Estado, né, como se fosse o Bolsa Família lá no país dela, e pensamento suicida quase todos os dias. Confessa que não cometeu suicídio porque a filha dependia dela, ficou firme, procurando emprego, tentando, não conseguia nada. Ela começou a fazer a única coisa que ela achava que ela conseguia fazer, que ela acreditava em algum lugar do coração dela, que ela era boa. Ela disse diversas vezes que jamais teria tentado isso se ela não estivesse tão no fundo do poço. E 5 anos se passaram, ela começou a fazer aquela coisa que foi a única coisa que restou. Ela falou, essa é a única coisa que eu sei fazer ainda, eu acho que é a única coisa que presta. 5 anos depois, ela conseguiu fechar um contrato para fazer essa certa coisa que ela sabe fazer muito bem. E hoje ela é uma mulher bilionária. Você talvez conheça ela com o nome de J.K. Rowling. Ela é a autora da série de livros mais bem-sucedidos, mais vendidos da história da humanidade, né, como série, que é a série dos livros do Harry Potter. Ela é a única escritora, segundo a Forbes, a ganhar mais de 1 bilhão exclusivamente com venda de livros. Não estou nem falando do dinheiro que ela ganhou com os filmes, só com vendas de livros. E ela se tornou escritora, ela começou a escrever, porque ela não tinha nenhuma opção, porque ela estava no fundo do poço, porque ninguém queria dar emprego para ela. Depressiva, com pensamento suicida, desempregada, recebendo Bolsa Família, foi fazer a única coisa que ela ainda sabia fazer e se tornou o maior sucesso entre escritores da história da humanidade. Veja que coisa fantástica. Por que eu estou te contando a história da J.K. Rowling? Porque existe um princípio que eu quero trazer para você hoje. Se você acompanha as coisas que eu escrevo, eu falo muito sobre isso. E esse princípio ele é um princípio estoico, ele é um princípio de sabedoria, até budista e até cristão. Esse princípio nós podemos formular na seguinte frase: obstáculos são desvios para a direção certa. Obstáculos são desvios para a direção certa. Então, eu estou te contando essa história, e aqui na minha cabeça eu tenho inúmeras histórias. Eu já contei em uma semente a história do senhor Ryuho Okawa, que fez um teste de QI e deu um número muito abaixo, como se ele fosse realmente um debilóide, uma pessoa sem capacidade cognitiva. Então ele decidiu estudar mais do que os outros para compensar a burrice dele e acabou se tornando um homem mundialmente famoso, multimilionário, acredito que bilionário também, com empresa. Ele é o Tony Robbins japonês, tá? Talvez você não conheça, mas eu já andei falando sobre ele. É um outro caso como esse. Ele não tinha opção, ele disse assim, não, eu sou burro mesmo, não tem jeito, eu vou ter que estudar mais do que os outros. Então ele estudava 4, 5 horas a mais do que as outras pessoas. Um dia ele descobriu que o teste dele ele tinha preenchido errado, ele não era de fato burro, mas acreditar que era burro não funcionou como um empecilho para ele, né? Ele foi fazer a única coisa que restou a ele, que era o quê? Trabalhar mais do que os outros, porque ele se achava menos incapaz. Então olha que interessante, quando os obstáculos aparecem, quando essas dificuldades aparecem, e no caso da J.K. Rowling, foi um obstáculo aparentemente intransponível, a mulher vivendo numa miséria, e foi fazer a única coisa que ela ainda sabia fazer na vida. É muito interessante isso. O que eu quero trazer para você?
Eu quero que você entenda, talvez um emprego que você perdeu, ele seja para te direcionar para um negócio que você vai fazer, que esse sim você nasceu para fazer. Talvez aquele diagnóstico de uma doença seja para te aproximar mais, para te tornar mais humano, para fazer você ter mais empatia, te aproximar mais de Deus, alguma coisa assim. Talvez aquela pessoa que você esperava que se tornasse seu parceiro de negócio ou amoroso e que foi embora e que não quis, talvez essa seja a pessoa errada e esteja a caminho uma pessoa melhor. Talvez, nós não sabemos, mas analisando a história de pessoas que fizeram coisas grandiosas, né, o obstáculo sempre foi o caminho. Os obstáculos sempre foram desvios para a direção certa. Mohandas Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele tinha uma vida de classe média alta, né? Posso dizer que ele tinha uma vida de rico, até que ele foi expulso e tratado como lixo humano em um trem na África do Sul. Aí é que ele foi se dar conta de como a discriminação era feia, de como o racismo era horroroso, de como a Índia vivia oprimida, e ele começou essa grande jornada que tornou ele esse homem mundialmente famoso. Mais uma vez, foi o obstáculo, foi a dificuldade, foi a humilhação que fez. Eu não estou preconizando aqui, dizendo para você que a gente tem que sofrer, que você busque sofrimento. Não é isso. A vida por si só, se você só viver, ela tem momentos difíceis, ela tem dificuldades, ela tem casamentos que acabam, ela tem traumas infantis, ela tem um monte de coisa. Você não precisa procurar sofrimento. Mas o que eu quero dizer para você é: qualquer obstáculo, qualquer dificuldade que você esteja vivendo hoje, seja ela qual for, ela na verdade está tentando te apontar para algum lugar, está tentando desviar você para o caminho certo, e talvez você não esteja conseguindo ver isso. Todas as vezes que eu tive grandes derrotas, elas depois se transformaram em grandes vitórias, em uma coisa totalmente diferente daquela que eu pensei que era o que eu realmente queria. Então, como toda semente tem um deverzinho de casa, né? Eu quero que você sente, anote, eu quero que você escreva quais são os obstáculos que você está passando na tua vida, quais são as grandes perdas que de repente você está vivendo hoje na tua vida. Talvez uma dificuldade financeira muito forte, talvez um casamento que acabou, talvez um emprego que você perdeu, uma doença, não sei. Mas pega todas as dificuldades. Também não precisa ser dificuldade tão desgraçada. Pode ser uma dificuldade menor, né? Você pode estar enfrentando algum tipo de dificuldade no dia de operacional, né? Não está conseguindo realizar teu trabalho bem, não está conseguindo se entender com uma determinada pessoa. E pega essa dificuldade, pega esses obstáculos. Eu acho que você vai encontrar aí pelo menos 3, e talvez mais. E pensa, reflete, escreve. Para qual outro caminho, para que caminho alternativo essa coisa muito ruim está apontando? No caso de Joanne perder tudo e ficar na miséria, apontou para ela se tornar uma escritora. E a mais bem-sucedida da história. No caso do Mahatma Gandhi, uma grande humilhação apontou para ele se tornar o líder de uma grande revolta sem armas, sem violência. As suas dificuldades, elas não precisam ser do tamanho da dificuldade dessas pessoas. Mas as suas dificuldades estão apontando para qual direção? Obstáculos são desvios para a direção certa. Para qual direção os obstáculos da sua vida hoje estão apontando?